Há uma antiga lenda sobre um homem que dedicou a vida a carregar viajantes através de um rio perigoso. Numa noite, carregou nos ombros uma criança cujo peso crescia a cada passo, até revelar-se o peso do mundo inteiro. Daquele dia em diante, ele passou a se chamar Cristóvão, aquele que carrega Cristo. Há 70 anos, um grupo de famílias escolheu esse nome para proteger seu novo lar. Esta é a história de como uma igreja pequena, de madeira, se tornou uma família de fé. Não são tijolos, né? Não é só cimento. Ali tem lágrima, tem suor, tem dor, tem alegria, tem satisfação, tem vitória, tem tristeza, tem dúvidas, né? Então, o prédio não é feito só daquilo ali. Ele é feito de gente, eu falo de pessoas. Cada tijolinho ali tem um nome, tem uma história, tem uma pessoa. Em 1956, Persíl Grapiglia, caminhoneiro devoto de São Cristóvão, trouxe de Curitiba a primeira imagem do santo. E entre cavalos, carroças e caminhões, aconteceu a primeira procissão desta comunidade. Não era ainda um bairro, era um punhado de famílias no meio do mato, decidindo em quem depositar sua fé. Então nós conhecemos um casal que morava perto da igrejinha de São Cristóvão, mas eles plantavam lá, faziam roça, plantavam milho. Então nós ia visitar eles e nós daí descobrimos a igrejinha, porque a gente era novo aqui, né? Descobrimos aquela igrejinha que eles chamavam de capitela aquela vez. Ela era tão pequena, sabe, assim, ela era com aquele cobertinho, sabe, em cima, tudo de madeira, aquela tábua que tinha São Cristóvão em cima de madeira. A necessidade de um lugar fixo para agradecer e pedir proteção deu origem a uma capela de madeira, erguida em 1957. O registro está guardado até hoje no livro-tombo da Igreja Matriz, prova de que esta história não vive apenas na memória, mas também no papel. Eu fui morar perto da onde construíram a igreja que é o Centro Social. E até tinha a igrejinha, a primeira igrejinha pequena lá de São Cristóvão, eu morava do lado. Daí cada festa que tinha, que saía as procissão dessa igrejinha pequenininha, era muito bonito. Porque desde a primeira procissão eu sempre lembro, fecho os olhos e enxergo aquelas procissões, foi muito bonito. E mesmo antes da igreja hexagonal ficar pronta, uma tradição sempre se repetiu, ano após ano, e segue viva até hoje. A procissão que leva São Cristóvão pelas ruas da cidade. Muitos participavam, né? A cidade de Medianeira toda participava. Nas primeiras procissão era a cavalo, né? Depois foi mudando daí com carros e os primeiros anos nós não tinha carro, daí nem ia na procissão, saía lá na comunidade trabalhar. Depois que a gente comprou carro, daí a gente ia na procissão, nossa, muito bonito, muito bonito. Mas os anos antigos nem comparar com hoje, né? Porque os anos antigos era tudo mais simples, tudo diferente, né? A gente descia aqui na avenida, até na Bahia, lá na padaria Balaini, e descia por lá. Sempre era por ali, os guardas. Depois virou 2 pistas, né? A procissão, ela foi evoluindo, né? Porque daí depois lá de cavalo e caminhão, tinha caminhão bastante caro, aí até carroça tinha na época, né? Então agora é caminhões, né? Bastante caminhão, bastante moto, bastante tudo, né? E daí antes das festas, nós saía fazer carreata com o santo na cidade. Era o buzinaço que chamava, né? Então era muito legal para chamar o povo para vir para a festa. E até um dia nós estávamos indo, o cara lá com o santo em cima, enroscou num galho, o santo caiu Nossa, chegou a quebrar o São Cristóvão, né? Não, foi muito complicado aquilo. Mas era muito bonito, então a procissão ela mudou muito da época do começo, né? Uma outra oportunidade, eu lembro que o Cris falou,
vamos fazer um arco de taquara, de bambu. Então a gente tinha que pegar bambu. Nós fomos num riozinho, no São Brás, eu acho, com caminhonete, buscar esses bambu para daí fazer a taquara. Tu pensa, erguer isso, que tinha que passar caminhão embaixo. Que a gente ergueu umas 5 vezes o arco até que parou. Mas até que não parou, que eles não desistiu. Procissões a gente vê que o povo colabora, né? Recebe em brinde, não recebe em brinde, mas ninguém está lá para receber brinde. Está lá para benzer seu carro e receber a bênção do padroeiro, que é o padroeiro dos motoristas, né? Então, que sempre protege eles na estrada e a gente sabe disso. Em 1975, sob orientação do padre Adriano, São Cristóvão passou a existir oficialmente como comunidade, ao lado de outras 3, IP, Nazaré e Condá. Não bastava mais ter um santo e uma capela, era preciso organizar uma vida em comum. Quem carpiu o terreno ali foi eu, o meu filho e a minha filha. E tinha uma senhora, o nome dela era Dalaco, mas eu não lembro agora o nome da velhinha. E ela vinha muito ali, eram gente muito católico. A gente limpava, quando era época de festa, a gente varria tudo, longe, varria tudo. Todas as que foram, Nazaré, IP, São Cristóvão e o Condá, tem o mesmo formato hexagonal. Em 75 eu coloquei o vidro aqui nas outras 2, que era no IP e no Nazaré, né? Sim. Depois o Condá foi por último. Quando foi construída a igreja não tinha, ela tinha piso bruto, né? E quando chovia, então, aquilo ficava assim de barro e não tinha água para lavar. Nós pegava água com o balde da casa da vizinha, da casa do seu Félix, que dava quase uma quadra. Aí as mulheres, todo mundo com 2 baldinhos de água, enchia lá e jogava. Quando eu jogava aquela água no chão, ela sumia tudo no meio. Foi sofrido, muito sofrido. Mas a gente deu conta. E ali foi construída a cancha de bocha, por isso que foi desmanchada a capela, né? Então os caras, não vamos fazer nada, não davam cumprimento de desmanchar. Aí falaram muito lá, reunião e tal, e já fomos desmanchar, aí tá autorizado. Aí eu fui lá, desmanchei. Toda comunidade que floresce tem uma raiz silenciosa. Em São Cristóvão, essa raiz teve nome e rosto. Dona Inês Giongo Thomas. Ela veio morar na nossa quadra mesmo, a gente fez uma grande amizade, né? Porque ela não tinha filhos, né? E ela era assim uma mãezona, era mãe de todos nós ali. Ela era boa conselheira, ela boa, me ensinava a economizar as coisas, como fazer, como não fazer. A Dona Inês foi a primeira catequese, então ela era uma pessoa assim muito religiosa e ela dava um jeito de puxar todo mundo e ela era muito querida por todos, meu Deus. Eu tinha a Inês como catequista, que hoje o centro catequético é em nome dela, em homenagem. A gente cantava lá com um violãozinho e ela cutucava a gente. Na época nós também construímos lá 2 salas catequéticas, né? Com ar, tudo, equipamos bonitinho. E o nome das salas ficou da Dona Inês Ignes, que foi a primeira catequista da comunidade. Não bastava mais ter um santo e uma capela. Era preciso organizar uma vida em comum. E essa vida começou, como sempre, pela fé sendo ensinada aos mais novos. No grupo de jovens, eu lembro que a gente começou como adolescentes, era GAUEC, Grupo de Adolescentes Unidos em Cristo. Então era toda pentelhada que saía da catequese, 3ª, 4ª etapa, já ia para o grupo de adolescentes. Então o grupo de adolescentes sempre foi de fazer as liturgias, e lá nasceu o que hoje a gente tem da ideia do Cristo, o nosso teatro, a Paixão e Morte de Cristo. Mas o Alto da Paixão de Cristo ele começou lá no São Cristóvão, né, dentro da Igreja Velha, com o nosso grupo de jovens. A gente ajudava, participava nas procissões, ou ajudava entregando brinde, ou escapulário, ou segurando o lençol. E para nós era um evento, uma diversão, né? Se sentia muito importante em poder participar. E os jovens de antigamente somos nós hoje. Então, ministros, coordenador de pastoral, coordenador de comunicação, coordenador de dízimo, pastoral do canto. Eu tenho certeza que tudo isso que lá atrás a gente viveu,
A gente hoje está colhendo frutos e continua semeando para os filhos que vêm. Mas toda essa energia jovem, toda essa entrega das famílias precisava de um palco e de um caixa. Foi nas festas, nos bailes e nas promoções que a comunidade encontrou o combustível para continuar de pé. A comunidade São Cristóvão, ela sobrevive, ela vive das próprias promoções dela, né? Então, tudo que ela construiu ali, a igreja, digamos assim, toda a reforma dela, agora foi reformado, está sendo reformado o centro social, e então a gente sabe que sempre foi com os eventos da comunidade. Em 89 eu participei, a mãe comenta que teve alguns antes, né, já. Eram rifas, hoje como muitos conhecem o Sinhozinho, né, então lá era boneca viva. E quem vendesse mais números de rifa em prol da comunidade ganhava. E em 89 eu ganhei. A mãe conta que vendeu em torno de 2.000 números, né. Isso era uma promoção que, na época ajudava muito. Ajudou muito a comunidade e todas as pessoas que foram convidadas, elas se esforçavam. Fala de quando você pegava a tua pampa, botava um alto-falante em cima. Pode falar. E na cidade toda fazendo propaganda da festa. Esse era... Esse eu fazia. Colocava na pampa, colocava o aparelho lá lá dentro e saía fazia nos bailes. Fazia 5 horas no sábado, antes da promoção, eu fazia isso aí, 5 horas. Costelão teve vez de fazer quase 300 costelão. Nós colocamos 3 Fusca para rifa e a gente desfilava as carreatas, levava esses Fusca. E eu estava num desses Fusca sozinho e soltando fogos, e um daqueles foguetes estourou dentro do Fusca. E eu continuei na carreata. Nós chegamos lá em cima, no bairro Nazaré. Comecei a sentir um cheiro me sufocando, fumaça. Aí eu saí da fila da carreata e fui direto, aguentei até em casa, começou a esquentar tudo. Cheguei em casa, estava queimando o assento do Fusca. Era 1992. Numa chácara, entre um chimarrão e outro, uma frase começou a circular com insistência. Foi já no ano 93, a gente começou a conversar entre a gente. E que tal se a gente começasse a pensar em fazer uma igreja? Essa palavra o Valdir Pasquale usava muito. Vamos fazer uma igreja, sim. A ideia surtiu efeito, a comunidade abraçou, as lideranças que foram surgindo também abraçaram a ideia. E quando a comunidade fez 18 anos, que a realidade começou em 75, então em 93 a gente tinha a comunidade com 18 anos, de maior idade. A gente convidou o padre pároco, na época o padre Ilírio Dalpiva, e pedimos autorização para ele para nos organizarmos e construímos uma igreja. Ele gostou da ideia, a gente fez um livro, ata, e naquela ata ele escreveu aquela, para nós é famosa, concordo, apoio e aprovo, né? E abençoo essa ideia de vocês. Então a gente se sentiu forte e abençoado, e a ideia seguiu. A primeira reunião que eu fiz parte do conselho foi a reunião para decidir sobre a nova construção da igreja. E o padre, que era pároco aqui na época, ele fez parte dessa reunião. E eu lembro de uma frase que ele citou lá: gente, vocês têm que pensar, porque é uma obra grande e de repente sobe 3, 4 fileiras de tijolo aí e fica uma obra abandonada. E nós vamos conseguir, tá aí até hoje. Toda essa ideia que era só conversa, ele pôs em prática, porque na realidade o Valdir Grolli deu início à obra da igreja. Ele contratou o pessoal, o furador de estaca, gastou
todo o ferro e cimento que nós tínhamos economizado das promoções e comprado ferro e cimento no Hildebrando, no Juca. Ele disse que foi tudo nas estacas. Na igreja tem 92 estacas. E nosso dinheiro acabou ali. E a gente pegou e fez um carnezinho e distribuiu para todo mundo aí, pedimos, falamos nos cultos, né, e tal, que a gente queria quem ajudasse, quer ajudar com 7 vezes de R$5, 10, 50, 100, como quisesse. Então a gente passou a comunidade toda, a medianeira inteira, os empresários ali, posto, donos de gás e lá todo mundo ajudou. Então nós conseguimos só naquele carnezinho de 6 meses, nós conseguimos R$31 mil, eu nunca esqueço. Isso foi uma bênção de Deus e uma ajuda do povo, que foi uma maravilhosa, né? Quando foi para colocar os vidros, tá? Quem pode doar? Todo mundo doou. Quem pode doar 1 metro de piso? Todo mundo fez o possível para doar. E era uma época difícil, porque as coisas não eram tão, né? Eram caras, era difícil, era uma construção com poucas famílias, vamos dizer assim, em termos, né? De valor. Mas assim, todo mundo respondendo, todo mundo fazendo. Quem não podia dar 1 metro, se unia 2 famílias e comprava e dava o valor desse metro quadrado de piso. O orçamento dos vitrais era 70 mil. E não existia, não tinha como, né? Daí ele disse assim, por que vocês não colocam um vidro liso, que daí a comunidade ajuda mais? Aí nós colocamos isso em reunião. Aí o seu João Zanotelli, que tem a vidraçaria até hoje, né? Pedimos para ele trazer orçamento para a reunião. E ele trouxe a ideia do vidro chateado com imagens, né, religiosas, né, litúrgicas ali. E o conselho aprovou. E está lá até hoje, né? Ele é um trabalho manual, é feito... Na época não tinha plotter que nem hoje para fazer os desenhos. Então nós fazíamos no retroprojetor. Era eu e a minha esposa Carmen, que ela mais que desenhava isso aí. Então eu ia ser feito, foi pegado as figuras, e aí foi feito janela por janela, cada um tipo diferente, né? 2002, 10 anos depois que a gente tinha feito o lançamento da ideia, a igreja estava toda de pé. Estava tudo com tijolo à vista, mas estava de pé. Natal de 2004 foi a primeira celebração lá, com cimento puro, né, assim, que nem dá. Tem uma foto na escadaria. Sim. Então a primeira celebração lá. Estava perguntando se essa igreja era a comunidade medianeira. Eu falei, não, aqui é um bairro. Aí a pessoa botou a mão. O quê? Um bairro? Uma estrutura dessa? Como que vocês estão conseguindo construir? Eu falei, fazendo promoções através de doações e coisas, expliquei. Aquelas pessoas saíram dali, aquele padre, não conseguiam acreditar que através de promoção e doações nós tínhamos erguido essa estrutura aí. Perguntamos a quem construiu, a quem cresceu e a quem chegou depois. A resposta de gerações diferentes foi surpreendentemente a mesma. Tão gostoso você sentir uma comunidade que você trabalhou e chegar aos 70 anos, né? E você entra lá e vê assim, não por glória, mas em pensar, olha, aquilo lá eu ajudei a fazer, aquilo eu ajudei a fazer, e os filhos, então, aquilo lá o meu pai, a minha mãe ajudou, e assim, eu acho muito gratificante. Que... Um orgulhozinho de dizer, poxa, tem um tijolinho meu nessa comunidade, né? Então isso parece que a gente faz assim por fazer, mas agora a gente vê, eu não fiz muito, mas aquilo que eu fiz ajudou a comunidade. Então é muito bom, a gente enche o peito para... Eu tenho orgulho porque todos ali me conhecem, né? Os que estão ali na diretoria hoje, né? Quase todos, o que não me conheciam, estão me conhecendo agora também. Tem muito companheirismo ali, tem muito. Tem as intriguinhas, tem, né? Isso, qual é a comunidade que não tem? Já fala comunidade, né? Então tem as intriguinhas, tem, mas tudo se releva, né? Se releva pro bem da comunidade. E ali a gente cria laços de família, né? A gente fala, mora no São Cristóvão, estamos em casa. Ali no nosso cantinho a gente percebe que
até hoje, o acolhimento, a gente não consegue não sorrir para uma pessoa que vem diferente de outra comunidade, um visitante, e isso eu vejo que é desde sempre. É muita amizade que foi conseguido, vale muito. Chega no domingo, acaba a celebração, né? A gente sai da igreja, conversa com um, conversa com o outro, fica aquela conversa e tal. Até, inclusive, onde o pessoal senta na igreja, a gente sabe, né? Tal fulano senta em tal lugar, tal senta em outro lugar. É uma coisa engraçada. Eu queria deixar os parabéns para quem é do São Cristóvão, né? Que tem um povo bem empenhado, um povo que você convida para trabalhar, sempre estão lá, né? E assim, o São Cristóvão é diferenciado, né? A comunidade em si é tudo unido, né? Você precisou fazer um negócio, o povo está lá presente, né? Mas é na minha comunidade que eu sinto esse acolhimento, esse amor, esse carinho. E lá todo mundo se conhece. Parece uma cidade pequena, sabe? Uma vila pequena, mas que faz uma diferença tremenda na vida desse povo. Continue assim essa comunidade, que Deus abençoe muito para que ela possa continuar assim ou para melhor ainda, né? Estou muito contente que eu ajudei bastante também aqui junto com eles, né? E se tivesse mais novo, gostaria de fazer tudo de novo, não sei se é difícil. A gente se sente muito feliz por fazer parte disso, né? Que a gente começou lá atrás e a gente continua ainda, né? Muito feliz, muito contente. Tem gente nova participando, né? Que a gente fica muito feliz que eles continuam com o projeto que o povo de Medianeira começou, né? Nos tempos antigos. E esses 70 anos é uma história de muita dedicação e de muita fé. E olhar para trás a gente ter a gratidão e valorizar todos os pioneiros que passaram pela nossa comunidade. Eu sempre digo que estar na coordenação agora é fácil, porque muitas pessoas se passaram, se abdicaram, se doaram para construir essa bela história que a nossa comunidade tem. E a nossa comunidade é isso, é formada por pessoas que numa história de fé se dedicaram para construir tudo o que nós temos hoje. Então é olhar para trás e valorizar cada família, cada pessoa, cada sacramento que foi realizado na nossa comunidade, é olhar para trás com um olhar de gratidão. E como na lenda do santo que dá nome a esta comunidade, cada geração que passou por aqui carregou um peso. O peso de recomeçar, de construir, de acreditar. E como na lenda, esse peso se transformou em missão. 70 anos depois da primeira imagem trazida em um caminhão, das mãos que carregaram água, tijolo e fé, São Cristóvão não é apenas uma igreja. É uma comunidade que aprendeu que fé não se constrói sozinha. A história de São Cristóvão não termina aqui. Ela apenas atravessa mais um rio. E como sempre, segue carregada por muitos ombros.